Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal Investidor Qualificado, e hoje eu vou trabalhar com vocês os resultados da Jalles Machado, uma empresa que até então estava no meu radar para compreender um pouco melhor o negócio. Porque quando eu coloquei ali do lado os pares comparados do setor, como por exemplo Raizen, São Martinho, eu fiquei pensando, poxa, como é que será que a Jalles consegue uma margem tão alta? E aí, eu esperei os resultados chegarem e finalmente chegou à conclusão. Na verdade, ela não tinha uma margem tão maior do que as outras. Ao que parece, existe ali um item que é não recorrente e que ocorreu de os resultados do seu lucro líquido ficar bastante alto e, consequentemente, a sua margem líquida ficar distorcida em relação aos pares comparativos. Agora, com resultados mais parelhos, ou seja, comparáveis com os outros aqui do setor, nós vamos efetivamente ter uma real compreensão se é uma boa ou uma má empresa para investir. E eu vou ainda colocar nesse vídeo o preço recomendado pelos analistas, se você deve comprar ou vender essa ação. E outra, eu vou colocar aqui com vocês o potencial de ganho que você pode ter com essa empresa. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fica o meio para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Bem, a notícia a princípio poderia não ser tão animadora, porque basicamente coloca aqui que a Jalles Machado reporta uma leve queda na receita líquida no período aqui, tá bom? A chegar neste valor aqui de 495 milhões de reais, atualizado basicamente agora, né? Na hora que eu estou gravando esse vídeo, praticamente saiu essa notícia, e eu acho que é interessante nós darmos uma olhada assim bem rápida nos resultados no geral. Eu vou olhar esta coluna aqui com vocês, tá bom? O consolidado, todo aqui para baixo, tá bom? Para a gente enxergar se de um ano para o outro, o que houve de alteração entre um e outro, para que a gente então consiga enxergar aquilo que impactou positiva ou negativamente esta empresa, tá? Então eu vou até aumentar um pouco aqui para a gente conseguir enxergar melhor os resultados aqui dessa empresa, tá bom? Então, olha só. Quando você pega os resultados no geral, você vê uma queda bem singela na sua receita bruta, a receita líquida caiu 2%, enfim, isso daqui, comparando um ano contra o outro, não é nada de se preocupar. O que a gente deveria realmente olhar e então ter uma certa noção se isso é preocupante ou não, em relação ao seu lucro líquido. Olha só, o resultado líquido dessa empresa no ano de 2024, e aí ele coloca aqui para o ano safra 23-24, ficou em 77 milhões, ao passo que, para o ano safra do ano passado, 748, uma queda de aproximadamente 90% no seu lucro líquido. Poderia, a princípio, significar que a empresa ela perdeu seus fundamentos, mas eu quero que você fique muito mais ligado, eu quero que você fique muito mais esperto em outras questões que não exatamente essas. Por quê? Quando eu pego o resultado através de uma DRE, eu tenho basicamente o resultado contábil. Mas o que vai dizer efetivamente se a empresa ela continua bem é se ela gera ou não gera caixa. E para isso eu vou te trazer aqui para o ITR, para a gente enxergar no demonstrativo de fluxo de caixa o seguinte, que para o exercício que ela reporta aqui para a gente de 1 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, houve um aumento de caixa de 90 milhões de reais, sendo que a empresa hoje tem uma posição muito confortável de 1 bilhão e 36 milhões de reais em caixa. Isso é importante para você compreender alguns fatores que vão impactar aqui na sua tomada de decisão. A Jalles Machado, dentro do segmento que ela se propõe a atuar, que basicamente estamos falando aqui na moagem de cana-de-açúcar, que pode ser destinada para pelo menos dois macro setores. A questão de combustíveis e a questão do açúcar. Depende ali da commodity, depende do que está mais interessante. No próprio release de resultados, eles mostram o porquê que houve algumas alterações no segmento e eles comentam exatamente a questão da gasolina. Gasolina que, por conta de uma maior participação no álcool, na composição da gasolina, você teve uma demanda mais interessante ali dentro. Só que por algumas questões estratégicas, eles decidiram fazer um estoque. E esse estoque não gera, consequentemente, uma receita para a empresa. Acaba, de algumas formas, gerando até mesmo um custo, já que você tem que estocar, manter aquilo lá em um determinado lugar e até pagar por isso, claro, com os devidos custos ali dentro. Mas o que você ainda precisa enxergar nessa empresa é que, comparando com outros pares de mercado, você já puxa mais a sua receita, já puxa mais a sua margem líquida
próximo, por exemplo, a Raízen, próximo a São Martinho. Eu acho muito interessante você fazer o comparativo, porque são empresas certamente ali comparáveis, que você pode escolher a melhor para compor a sua carteira. E para a gente enxergar um pouco essa diferença entre uma e outra empresa, vou te trazer aqui para o Status Invest. E olha só que interessante esses dados que eu vou trazer aqui para você. Em tese, a Jalles Machado ela está aqui em primeiro lugar. Só que eu vou pensar aqui alguns indicadores para a gente enxergar efetivamente se essa empresa está mais barata ou mais cara do que as outras do setor. Vamos olhar primeiro para aquele indicador que a maioria das pessoas gosta, que é o próprio Dividend Yield. No geral, a Raízen ela está ganhando, pagando aqui quase 7% de dividendo, ao passo que a Jalles pagando 6%. Não é nada ruim, mas quando a gente olha para outros indicadores, a gente começa a enxergar se essa empresa está mais ou menos barata. Mas aqui começa uma pegadinha que o site ainda não atualizou e não tem problema, logo mais nós veremos isso, que esse preço-lucro da Jalles Machado está equivocado. Não porque foi calculado de forma errada, mas que por conta de um resultado que lá atrás não se sustentou, nós teremos hoje um lucro muito menor, o que fará que o denominador gere para nós um resultado muito diferente e quem sabe esse preço-lucro em relação aqui a Jalles Machado subirá alguma coisa, já que se você tem um preço que é estável aqui, por exemplo, no seu set, supondo que ela dê um resultado aqui embaixo um pouco mais lento, vamos dizer assim, por exemplo, de 70, como foi o caso aqui, 77 milhões que nós vimos, a gente pode até dar uma olhada aqui de novo, ó, se for ver o resultado líquido da empresa, ficou em 77,7. Quando você pega o resultado ali por ação, você consegue então fazer essa conta de uma forma mais precisa e você vai enxergar que, na verdade, talvez o resultado por ação, o lucro por ação em relação ao preço que as ações estão, talvez esse indicador aqui suba razoavelmente. Talvez, inclusive, a gente possa enxergar algo próximo até mesmo das suas 10 vezes preço sobre lucro, o que seria, para algumas pessoas, um indicador bastante negativo, dizendo de uma certa maneira que você demoraria muito tempo para recuperar o preço que você pagou pela ação em relação ao lucro que aquela empresa está te entregando. Então, eu acho interessante você ter isso em perspectivas. O P sobre VP, que é um indicador razoável aqui, significa de uma certa maneira que você está pagando hoje na Jalles Machado menos ágil do que você estaria pagando em outras empresas, o que de uma certa maneira para mim estaria de ótimo grado, afinal de contas eu prefiro pagar menos por cada ativo que ela tem lá dentro. Finalmente, quando eu olho aqui para as margens, você vê, por exemplo, São Martinho com quase 20% de margem, a própria Jalles com 33% e a Raízen, que seria uma empresa supostamente maior e mais redondinha, 1,5%. E o que acontece? Já vamos ver que essa margem líquida, e eu mostrei aqui para vocês, ela é muito menor do que efetivamente aquilo lá. Então, olha só, uma margem de 5,5%, muito diferente do que a gente viu aqui, desses 33%. E aí a gente já consegue comparar um pouco melhor a margem líquida da Jalles com a própria Raízen, que para mim seria uma das top aqui do setor. Claro, quando o resultado da São Martinho sair, nós vamos dar uma olhada aqui para ver se essa margem líquida se aproxima mais do que é a própria Jalles ou a Raízen, ou efetivamente se ela tem um diferencial competitivo e talvez valesse mais a pena comprar esta empresa, tá bom? Em relação a outros indicadores, eu vou fazer aqui algumas considerações, mas eu já gostaria de antecipar que não me parece ser uma empresa endividada, não me parece ser uma empresa muito cara. Tanto é que quando a gente olha aqui para a saúde financeira, você vê que para o curto prazo ela tem 2,1 bi de ativos, ou seja, ela tem dinheiro para pagar esses passivos aqui de 830 milhões. E para o longo prazo ela tem 4 bi vamos dizer assim, de ativos para poder fazer frente aos passivos aqui de 3,4 bi. E como eu te falei, ela é uma empresa que hoje tem caixa, tem 1 bilhão ali para ela fazer diversos investimentos, diversas questões operacionais que eles poderiam colocar em prática, e isso é muito interessante. E claro, se você quer enxergar se essa empresa tem potencial ou não, os analistas eles recomendam compra forte aqui do ativo com um preço recomendado aqui, um preço-alvo aqui na casa de R$ 12,75. Isso, em relação ao preço atual de R$ 7,27, geraria um potencial de praticamente 75%. Agora, aqui fica uma questão. Será que esta empresa, em relação às outras que são pares do setor, vale a pena?
E aqui eu quero saber de você se você gosta dessa empresa, se você investe, se você pensa em manter para um longo prazo essa empresa. E querendo ter conteúdos mais específicos sobre as empresas, tendo um conhecimento maior de como analisar o balanço patrimonial, como analisar o demonstrativo de fluxo de caixa e outros tantos indicadores que são fundamentais, te convido para se tornar membro, tendo a oportunidade também de conversarmos 1 hora sobre a sua carteira de investimentos. E eu espero que tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!